câmera ação. Olá, meninas, mais uma vez sejam bem-vindas. Já conversamos, tricotamos, arrumamos o áudio, falamos sobre a aula passada, mas hoje nós já está assim, ó, imperdível. É organização na farmácia. Para iniciar nossa aula, eu vou realizar o compartilhamento de tela com vocês. Por gentileza, me digam, vocês estão vendo aí o mesmo que a professora? Sim. Sim. Então, a frase da nossa aula hoje vai ser o seguinte, nossa frase inicial é: aprender é a única coisa que a nossa mente nunca tem medo, nunca se cansa e não se arrepende. Então, vamos aprender um pouco mais. Mas hoje vai ser organização. Mas antes de iniciar o aprendizado, vamos fazer uma revisão aí? O que a gente viu na aula passada? Farmácia popular. O que é de suma importância vocês saberem a respeito da farmácia popular? E a farmácia popular é um programa do governo federal de 2011. E por isso que eu falei que eu ia comentar com vocês. A professora se equivocou. No vídeo, quando eu falei 2004. 2004 foram outros acontecimentos. A implantação do programa do governo federal foi em fevereiro de 2004. Começou-se com medicamentos de hipertensão e diabetes. Isso em fevereiro. Em junho desse mesmo ano, aí sim, iniciou-se com os medicamentos de asma. Esses medicamentos, eles são distribuídos tanto em farmácias de rede municipal como de empresas credenciadas, ou seja, CNPJ particular. Como é um programa do governo federal, é feito um credenciamento. Mas para o cliente ter direito a pegar esse medicamento, ele tem que apresentar uma receita. Essa receita é válida por até 4 meses. Tem que ter um xerox ali do RG e do CPF, comprovante de residência. E o cliente, ao receber, ele assina o outro que ele recebeu esse medicamento. Por quê? Porque a farmácia vai receber depois do governo federal. Porque esse custeio é feito pelo Ministério da Saúde, ok? Ficou bem entendido? Ah, mas tem um detalhe. Não é só medicamento de asma, hipertensão e diabetes. Tem os medicamentos, esses são de graça. Mas tem algumas classes de medicamentos que eles podem dar até 90% de desconto. Quem pode dar? A farmácia que fizer o credenciamento. Vamos supor, a farmácia da Maria Alzira, ela decide dar 50. A Alane fala, não, eu sou boazinha, eu vou dar 90. É de acordo com o contrato de credenciamento, ok? Aqui em São José do Rio Preto, tem uma farmácia popular que ela é do município. Fica dentro da antiga rodoviária, lá no final, à esquerda. Tem também alguns critérios para poder estar acontecendo a dispensação desses medicamentos. Se você ainda tiver alguma dúvida, professora, você falou na aula passada, quando você estava conversando no vídeo, sobre as fraldas também. Vai ser solicitado para você alguns critérios das fraldas para liberação. Olha que bacana, mas para isso tem que assista o vídeo da aula passada, preencha a atividade e se tiver ainda alguma dúvida, a gente esclarece, ok? Hoje, o que nós vamos falar? Vamos falar sobre a organização na farmácia. Como assim, professora? Primeiro, como deve ser organizada uma farmácia? Você vê que cada farmácia ele tem assim um padrão. Franqueadoras têm um padrão de organização, grandes redes de farmácia. Porém, tem um detalhe. Professora, eu quero saber ali, ó, onde que você está falando? A professora está falando ali no projeto de desenvolvimento pessoal, na página, para quem tiver acompanhando saber, na página 57. Então, tem alguns medicamentos que eles podem ser vendidos no balcão. A pergunta é, você pode chegar na farmácia, assim, e começar a mudar as coisas, já que uma das funções ali do atendente é a organização? Maria Alzira, você pode sair trocando tudo de lugar? Não. Tá. Ah, hoje eu tô cansada disso aqui, eu quero pôr para lá. Tudo tem um quê e um porquê. Um dos maiores medos e preocupações de quem vai atuar nessa área é medo de não saber onde colocar. Então, não vê que você pergunta, você chega a uma farmácia, você pergunta para o atendente, parece que você fala, gente, como é que ele sabe? Olha quanto medicamento. Parece que ele vai direto lá, no local.
Já você fez essa pergunta, Maria Alzira? Como é que ele consegue guardar? Posso contar um segredo que é segredo de Estado? É organizado por ordem alfabética. Olha! Por isso que ele faz assim com o dedinho e ele já vai direto no local. Lá. Isso! Sabia que ele faz assim e já vai direto? Então, os medicamentos, eles podem ser organizados por ordem alfabética, por referência e similar, porque tem medicamentos genéricos e medicamentos referências. Algumas empresas separam genérico, de referência similar fica para um lado, medicamentos da farmácia popular deixam num local específico. Agora, qual medicamento que não pode ficar exposto lá? Nós vamos falar sobre isso. Os termolábeis. O que é termolábel? E os medicamentos controlados? Aonde que eu ponho? Espera aí que a professora Ana vai explicar. Então, vamos lá. Já que nós vamos falar sobre organização de uma farmácia, eu gostaria que você entendesse que existe farmácias, drogarias e drugstore. Então, as farmácias, elas são estabelecimentos de manipulação de farmácias, elas podem ser magistrais ou oficinais. Ou seja, elas podem ser manipuladas, elas podem vir, esses medicamentos podem estar prontos, ou seja, esses medicamentos podem ter também insumos farmacêuticos e produtos para a área da saúde em geral. Ok? Professora, numa drogaria, como é que funciona? A drogaria, elas são estabelecimentos de dispensação de medicamentos, de comércio de medicamentos, insumos e produtos de saúde. E a drugstore? O que é? Drugstore oficialmente não é reconhecido pela autoridade sanitária brasileira. Tem drugstore no Brasil, mas não é reconhecido pela autoridade brasileira sanitária. Por quê? Se refere a estabelecimento do tipo drogaria, mas lá eles comercializam também o quê? Medicamento, alimento e produto veterinário. Produto veterinário é vendido em farmácia veterinária. Entenderam? Drugstore vende medicamento, alimento e produto veterinário, todos juntos. Ainda está sendo trabalhado ainda essa mudança aqui no Brasil. É muito comum fora do Brasil. Aqui no Brasil, não. Agora que a professora já explicou para você, vamos pensar assim, venda no balcão. O que é vendido no balcão? O que você precisa que um atendente, ou seja, o papel de vocês. Quando que essa venda é realizada no balcão? Quando esse medicamento tem uma prescrição médica. Se esse medicamento tem uma prescrição médica, comecem a observar a partir de agora quando você entrar na farmácia. Você não vai chegar e encontrar um medicamento de prescrição nas prateleiras. Não é verdade? Se você está com uma receita, normalmente você procura quem? O atendente. Aonde? No balcão. Por quê? Tem medicamentos que é de prescrição médica e tem medicamento que é de controle especial. Ou seja, tanto o farmacêutico quanto o atendente, é nesse momento da venda no balcão que é o momento de você interagir com o consumidor. É o momento de você fidelizar esse cliente. Não é puxar saco do cliente, não. É o momento de você atender ele bem. Você ser preciso, você ser prático, você retirar as dúvidas do seu cliente. É o momento da venda no balcão. Então, você vai precisar, se você chegar e precisar de um shampoo, Maria Alzira, você precisa ir até o balcão falar com o atendente? Não. Não. Mas se você for com prescrição médica, você precisa ir até o balcão? A resposta é sim. Se a gente observar ali, ó, vendas de MIPs. Nós tivemos uma aula sobre isso, não tivemos? O que são os MIPs? Medicamentos isentos de prescrições. Esses medicamentos, eles podem ficar tanto em gôndola quanto em vitrine. Não precisam de receita médica. Aqui, essa imagem que eu estou compartilhando com vocês é a parte de perfumaria. Mas tem algumas farmácias que elas colocam determinados medicamentos em prateleira, em vitrine. É de acordo com o que a rede estabelece, ok? Vamos lá. Tem alguns casos que pode ficar assim, em vitrines. O que é isso? Em gôndolas, pode? Pode. Precisa do atendente aqui?
Não. O cliente, ele tem a opção de precisar ou não. Sabe por quê? Esses medicamentos que estão aqui, eles não precisam de prescrição. Mas isso não quer dizer que ele não precise de orientação. Atendente. Ok? Entenderam bem isso? Olha só, a Érica chegou aqui e missão dada, missão cumprida. A professora fez chamada, já foi colocada presença para vocês. Ok? Obrigada, Érica. Então, medicamento vendido em gôndola não precisa de prescrição médica, mas ele precisa de orientação. Quer ver um exemplo? Maria Elzira, você sabia que, vamos supor, uma pessoa sente dor muscular. Ah, fez uma faxina, fez uma atividade física mais intensa, está sentindo dor no músculo. Relaxante muscular é uma classe de medicamento que não precisa ali de receita, tem ali nas gôndolas. Só que esse cliente, toda semana você observa que o cliente está levando o quê? Medicamento para relaxante muscular. Você sabe qual é a consequência de uma pessoa que toma sempre relaxante muscular que pode acontecer? Você saberia me responder? Não. Não? Vou te contar um segredo. Dentro do relaxante muscular, tem um componente que é o analgésico. Mas tem o citrato de orfenadrina. Quem sabe o que ele faz? Ele relaxa o músculo. Mas sabe qual é a consequência disso? Ele intoxica o fígado. Então, vai fazer com que o fígado não funcione da mesma forma. Por que é importante você saber disso? O fígado, ele é o nosso grande amigo. Ele que é o responsável por quê? Para desintoxicar, para poder receber, metabolizar medicamento, metabolizar alimento, medicamento em geral é o fígado. Agora, ficar tomando pode ser até letal, se tomar em grande quantidade. Então, os medicamentos que são diante da organização de uma farmácia, que são dispostos ali na gôndola, não precisa de prescrição, mas precisa de orientação. Produtos, então, para guardar muito bem, é como se fosse um autosserviço. É grosseiro, é estranho você ouvir isso. Mas os MIPs, eles são um autosserviço. O cliente pode simplesmente chegar, pegar e levar e não ter contato. Mas como um bom atendente, você vai acompanhar esse cliente. Se ele tiver alguma dúvida, um exemplo, como é que se toma, então, um analgésico? É uma gota por quilo? Na verdade, não. Professor, eu tenho dúvida. Você saberia a resposta, Alzira? É uma gota por quilo? Não. Não. Até certa idade. É o quê? Até certa idade é. Isso, muito bem. 12 a 14 anos, ainda segue o que o pediatra fala, uma gota por quilo. Depois disso, é adulto. É em torno de 35 a 40 gotas, de acordo com a intensidade da dor. Ok? E aí, se for comprimido? Um comprimido de 8 em 8 horas, dependendo do comprimido, ou de 12 em 12. Então, é isso que às vezes é a dúvida. Tem dúvida? Pergunta lá para o farmacêutico. São perguntas básicas que é importante sempre você saber que é lei. Sabe por quê? Porque esses medicamentos não vão ter prescrição. Mas quer dizer que você tem que dar orientação para o cliente. E medicamentos que é vendido direto no caixa? Podem ser alimentos. O que mais que pode ser vendido direto no caixa? Você não vê assim que antes a farmácia era só vendido visto como o quê? Medicamento. Só falta ter ração de cachorro na farmácia, gás, e o resto tudo tem, não é verdade? Por quê? Porque tem vendas que têm obrigatoriedade, tem alguns componentes que a farmácia tem lá no KNAI dele, ou seja, no CNPJ dele, tem aquilo que ele pode realizar a venda, entendeu? Então tem a parte chamada parte de conveniência. Então, na parte de conveniência, é conhecido como os OTCs. Então, é uma venda direto no caixa ou a caminho do caixa. São produtos de venda livre. Então, se alguém falar para você o que é um OTC, venda direto no caixa. Ok? Então, guardando bem. Primeiro, quando você vai à farmácia, o que acontece? Existe um layout. Essa farmácia ela tem que ser um ambiente acolhedor, chamativo, organizado. Por quê? Ninguém quer ir num lugar onde tudo esteja desorganizado. É mais gostoso, não é?
Porque a farmácia antes, agora está se tentando recuperar isso. Farmácia como um estabelecimento de saúde. Ou seja, as pessoas não procuram só a farmácia quando estão doentes. Elas procuram quando elas querem prevenir a doença. Só que quando chega lá, ela encontra-se o quê? Não é só medicamento. Tem a parte de perfumaria. Tem a hora que você expõe aquele produto e ele tem que estar ali. Nada muito desorganizado. Porque a professora vai perguntar. As categorias, um exemplo. Qual é a categoria que você guarda numa gôndola? Olha, pergunta de atividade. O que se põe em gôndola? Perfumaria, cosmético, dermocosmético, produto de higiene pessoal, suplementos, produtos infantis e ortopédicos. Tudo isso é colocado em quê? Em gôndola. Não precisa de uma prescrição, entendeu? Então, a pergunta é, como se deve organizar uma farmácia? A farmácia vai depender se for uma franqueadora, se for uma rede, se for particular, mas normalmente algumas farmácias optam assim, por laboratório. Tá vendo aqui? Aí você fala, nossa, como que o atendente guarda, professora? Porque a organização, às vezes, é por laboratório, é por ordem alfabética. De acordo com o lugar onde tiver esses medicamentos, olha o importante. O importante é como você não fazer. Coloca lá, ó, tudo misturado, pasta de dente com medicamento, não. Isso é ruim de olhar, fica uma poluição visual. Vendas no balcão são separados, como eu falei, por ordem alfabética, por forma farmacêutica ou seção. É opcional. Então, vamos lá. Se você estiver anotando, anota aí. Então, a organização dos produtos de comprimido, aonde tem comprimido, deve ter comprimido, drágia, cápsula, pastilha, pílula. O que isso quer dizer? Forma farmacêutica sólida. Lembra lá? Sólida, líquida, gasosa e pastosa? Então, tem uma seção que é específica de comprimido, drágia. Isso daqui, ó, às vezes são medicamentos que não precisam de prescrição, mas eles devem ser todos organizados juntos. Existe a organização de injetáveis. Essa organização de medicamentos injetáveis, normalmente ele fica separado. E eu vou falar para vocês daqui a pouco por quê. Porque tem a seção de medicamentos líquidos. Então, onde tiver o líquido, fica a suspensão, fica a geleia, elixir, spray, gotas e xarope. Porque essa seção aqui são os líquidos. Então, sólidos, injetáveis e líquidos. Qual outra seção, professora? Existe a organização de produtos por seção semissólidos ou ainda os cremes, as pomadas, supositórios, pós. Tem farmácia que separa por envelopes. Envelope de comprimido, envelope em pó. Ou seja, você não precisa estar mal do estômago. Ah, professora, eu comi uma coisa que não me fez bem, eu vou tomar um Eno. Vai lá na farmácia. Aonde que vai ficar? Você não vai precisar comprar uma caixa de Eno. Você vai precisar de um único envelope, não é verdade? Então, os envelopes costumam ficar próximos. E existe a seção de medicamentos de venda controlada. Guarde bem. Medicamentos de venda controlada não fica no balcão. Não fica em prateleira, muito menos em exposição, como se fosse um delivery, né? Não fica, não. Onde ficam os medicamentos controlados? Num balcão, numa sala separada, aonde a chave fica com o farmacêutico. Toda vez, na hora de organizar esses medicamentos, na hora de dispensar esses medicamentos, tem que ter uma receita especial. Essa receita é controlada pela vigilância sanitária e tem um período aí de 72 horas para que a farmácia passe essas informações para quem? Para a vigilância sanitária que esse medicamento foi vendido. Então, se você precisar repor, for realizar essa reposição, guardar, organizar, fale com o farmacêutico, porque a chave normalmente fica na mão do farmacêutico. Professora, só recapitulando então, como que deve ser guardado? Os sólidos
são guardados juntos. O que é isso? Cápsula, drágia, gelatina, cápsula gelatinosa, comprimido, enfim, formas sólidas juntas. Líquidos, suspensões, elixir, todos no mesmo local. Formas pastosas ou semipastosas, que são as pomadas, pastas d'água, pomada para queimadura. Onde que ficam? Em uma outra seção. Os envelopes, que são conhecidos como os pós, os grânulos, também todos separados. Agora a professora falou que ia comentar com vocês. E, então, os termolábeis. O que são os termolábeis? Já que você está organizando lá os seus produtos e você viu essa palavra, quer dizer que o medicamento, ele precisa ficar onde? Na geladeira. Vou dar um exemplo para vocês de medicamentos que precisam ficar ali na geladeira. Insulina. Professora, e se eu tiver dúvida se o medicamento precisa na geladeira ou não? Ao receber a nota, que foi uma aula que nós falamos o que tem que ser observado na hora de receber o medicamento, ficar atento. Termolábil, se ele fica exposto fora da geladeira, você invalida o medicamento. Guardaram bem essa informação? E é caro. Então, como assim? Chegou o termolábil, automaticamente tem que verificar uma coisa muito importante, é se essa geladeira, ela tem um termômetro ali. Não pode ficar nem além e nem abaixo. Medicamentos controlados, como eu falei, balcão com chave. O que mais, professora? E se for na farmácia hospitalar, professora? Como que é feito essa organização? Já que você abordou até agora, essa organização em geral que eu passei para vocês, é para farmácias convencionais. O que é isso? Farmácia comercial, aonde você vai executar o seu trabalho e você vai realizar venda. Então, se você realiza venda, você tem que guardar aonde está. Porque além daquele produto exposto, tem o estoque. Grande parte das farmácias, ela tem programa. Quanto a isso, vocês fiquem em paz. O farmacêutico consegue lá, digitou, ele sabe quanto de medicamento ele tem em estoque. Ok? E a farmácia popular? E a farmácia hospitalar? E aí, Maria Alzira, como é que é organizado esse medicamento? Se hoje, Alane, você fosse contratada para trabalhar na farmácia hospitalar, lá dentro da farmácia não tem essa história de separar por laboratório. Ah, é por forma farmacêutica. Como que é? Cada hospital tem o seu sistema de organização. A maioria dos hospitais, a parte da farmácia, ela é toda por código de barras. Como assim? Tem como você citar? Não, eu não vou citar o hospital X ou o hospital Y. Eu vou citar para vocês que normalmente é assim. A função do atendente é realizar a separação do medicamento como? Por períodos. Manhã, tarde, noite. Esse noite compreende o período, um exemplo, das 7 horas da noite às 7 horas da manhã. É um período. Das 7 horas da manhã até 1 hora, período da manhã. Da 1 hora até as 7 da noite, outro período. Então, é separado esse medicamento e ele passa por um processo como o médico prescreve a medicação e você vai separar aquilo que o paciente vai usar naquele momento. Ok? Ficou bem guardado isso? Dentro da farmácia hospitalar, assim como a farmácia convencional, a organização dela não tem somente medicamentos, tem materiais e insumos. Esses insumos também, eles são separados em lugares à parte, não é junto com o medicamento. Observe essa imagem que eu estou compartilhando aqui com vocês. Tá vendo aqui? Algumas farmácias, elas já deixam aqui, por exemplo, a cartela do comprimido. Vai usar um comprimido de pirona. Você vai cortar a cartela, tem um local que é indicado e vai separar esse medicamento. Vai separar por período. Até agora, Alzira, você tem alguma dúvida? Não. Não?
Muito bem. Agora, quem é o seu cliente aqui na farmácia hospitalar? Os pacientes. Os pacientes. Só que o paciente não vai até a farmácia. Quem vai até a farmácia? Normalmente, Os enfermeiros. Tem um relato de alguns hospitais aí que está implantando um serviço chamado tubo pneumático. Eles querem implantar assim, aonde você coloca ele como se fosse um elevador. Você preparou por período o seu medicamento, você vai pôr lá, aperta um botãozinho e esse medicamento vai subir até o setor. E aí, se esse paciente não tomou o medicamento, esse medicamento volta para a farmácia e ele é organizado, é dado baixa no sistema e ele volta aqui, para o mesmo local onde ele está. Ok? Professora, agora eu estou querendo aqui, estou com uma dúvida a respeito desse assunto, por quê? Como assim? Como assim você falou código de barra? Vou dar um exemplo. Ordem alfabética. Dipirona fica na letra D. Só que não tem só dipirona. Vai ter lá D1, D2, D3, D4. Entendeu? Só que no sistema, ao você passar o código de barra, aparece qual é o local que está o medicamento. Então, assim, na prática, quando você estiver realizando, você vai ver que às vezes é mais fácil do que essa forma que a professora está expondo. Porém, o que eu quero que você guarde aí é como não se deve organizar uma farmácia. Por quê? Fora do Brasil, aqui tem-se padrões. Você viu que eu comentei com vocês que, professora, eu percebi o seguinte, você nunca foi numa farmácia que você viu um medicamento guardado próximo ao chão. No estoque, tem todo um padrão. Tem portarias que falam como deve ser guardado. Não pode ser encostado na parede para evitar umidade, no chão por causa de doenças. Então, assim, ao entrar, converse com o seu gerente ou com o seu... Não é toda farmácia que o farmacêutico é o gerente, tem farmácia que o próprio dono. E dê sugestões. Tem cursos específicos. Se você ainda tiver dúvida, professor, eu tenho dúvida. As farmácias, quando elas admitem o funcionário, eles encaminham o funcionário para realizar um curso, se ainda tiver dúvida. Ok? Até agora, vocês concordam comigo? É assim que tem que ser a organização de uma farmácia? Tá certinho? Visualmente está poluído? Não. Não. Agora, observem como que é lá na China, ou desculpa, na Índia. Jesus Cristo. Imagina se você fosse atuar num local assim. Você conseguiria guardar bem? Não. Teria como organizar por ordem alfabética? Teria como ver o que está organizado aqui ou acolá? Não. Agora, nós falamos de organização da farmácia. Eu quero ouvir de vocês o seguinte. Alane, qual o ponto dessa aula que você... professora, eu achei bacana. O que você achou bacana de aprender hoje? Das sessões. Sobre as sessões. Muito bem. Qual é aquilo que você falou assim? Eu acho que se você fosse contratada hoje, você teria dificuldade de compreensão. É para pensar aí um pouquinho. Alzira, o que você gostou na aula que você falou? Foi legal aprender sobre isso. Diga lá. Igual a Alane também. As 3 sessões, né? Isso. Você já viu observado detalhadamente isso que a professora falou? Que produtos podem ser vendidos em gôndolas. Por exemplo, se eu perguntar para você agora, quais os produtos que podem ser vendidos em gôndola? O que você guardou da aula? Perfumaria, cosmético. Olha lá, uma se ajudando, uma ajudando a outra. Vai lá, perfumaria, cosmético. Protetor solar. Isso, o que mais? Suplementos. Suplementos. Precisa de ser no balcão? Oi? Produto infantil precisa ser no balcão? Não, pode ser em glândula. Isso, produtos infantis. O que mais? Produtos ortopédicos precisa? Nas glândulas. Isso, muito bem, perfeito. E o que pode ser vendido direto no caixa? Você esqueceu, você vai comprar lá no Epocler. Repete de novo, Alzira. Epocler, o que mais? O
que você Parte de guarda conveniência. para vocês escreverem? Produtos Sal de fruta. OTC, né? Produto de conveniência. Os OTC. Bala, o que tiver ali que for OTC. salgadinho, o que tiver ali que for de conveniência, isso é vendido direto no caixa. E o que tem que ser vendido no balcão? É isso que eu quero saber, se vocês guardaram bem dessa aula. Neusaldinha. Neusaldinha precisa ir no balcão, Marielzinha? Não, é no caixa. O que precisa ir no balcão, Alane? Produtos controlados e com receita. Com receitas. Então, guardando bem, revisão da aula. Produtos controlados, medicamentos controlados ou medicamentos com receita, balcão. Produtos em gôndola, ou seja, é livre. É perfumaria, é medicamentos que são os MIPs, né? Cosmético, produto infantil, perfumaria em geral, suplementos, que agora tem farmácias que vendem suplementos, produtos ortopédicos. E o que pode ser direto no caixa? Tudo aquilo que não precisa de receita, ok? Produtos de conveniência. Muito bem. Então, se agora você entendeu certinho, aonde que se guarda medicamento controlado? No balcão. Aonde? Que balcão? Trancado. Mário, e a chave fica com o farmacêutico. Isso, numa sala à parte. Não fica na vitrine, não fica no balcão de venda, ele fica separado. Outra informação, onde ficam os termolabres? Geladeira. Ó, nota 10, vocês guardaram bem. E lembrando bem, se você quiser reforçar aí a respeito das sessões, na página 60, lá fala sobre o que tem que ser guardado junto, que são os comprimidos, medicamentos, cremes em geral. Próxima aula, sobre o que nós vamos falar. Só que antes do que nós vamos falar, eu queria apresentar alguns resultados. Porque a partir do momento em que você realiza com esse o seu serviço, os resultados vêm. O quê? Eu gostaria que vocês entendessem que Risotril, Divertil, Relaxol e Pelezol não precisa de prescrição médica. Não, estou brincando. Vou encerrar essa aula. Quando você guarda bastante, consegue gravar e a aula tem um bom proveito, os resultados vêm na mesma proporção. Próxima aula nós vamos falar sobre o quê? Marketing, ideias. Aí você vai falar assim, professora, marketing dentro da farmácia? Sim. Como que faz marketing? Primeiro, eu tenho que entender o que é o marketing. Eu, como atendente, vou poder ajudar? Como que eu vou poder ajudar a fazer isso se eu nunca fiz nenhum curso específico? Se você assistir a próxima aula, eu vou falar para você, tintim por tintim, o que você precisa fazer e o como é importante a sua participação para um bom marketing dentro da farmácia, para poder realizar a fidelização dos clientes. Se hoje você aprendeu como deve ser organizado, e quando você entrar, você pode usar a sua apostila como apoio. Se você tiver alguma dúvida e agora ao terminar a aula, você anota, pergunta para a professora, para que você vá para o mercado de trabalho sem dúvidas, ok? Então, aguardem a próxima aula, que é como eu falei. Esse projeto, ele é de suma importância que você tenha um bom aprendizado para você executar o seu serviço com excelência. Eu vou encerrar a aula falando para vocês o seguinte. E, de repente, um dia qualquer, acordamos e percebemos que já podemos lidar com aquilo que julgávamos maior que nós mesmos. Não foram os abismos que diminuíram, mas fomos nós que crescemos. Então, quando você começou o seu curso, você tinha muita dúvida a ser esclarecida. E hoje, se você parar para prestar atenção, o quanto você já evoluiu, o quanto você cresceu. Hoje você entendeu como deve ser a organização. Na próxima aula, uma coisa que você acha complicado, que às vezes é a realização do marketing, a professora vai estar aqui te orientando a como você fazer, para que você tenha esse diferencial e possa executar o seu trabalho, ok? Eu desejo a vocês o quê? Um excelente final de semana que está chegando por aí. A professora terminou a aula, daqui a pouquinho eu vou postar o quê? A atividade, perguntando para você como deve ser a organização da farmácia, o que deve ser vendido no balcão, o que deve ser vendido, o que tem venda livre, o que é venda de conveniência, ok? Aonde se guardam os medicamentos congelados.
Aproveita para preencher enquanto está fresquinho aqui na mente, ok? Relacionado a essa aula, Maria Alzira, Alane, vocês têm alguma dúvida? Não. Ficou bem esclarecido? Sim. Então, a professora vai encerrar o compartilhamento de tela, me despedir de vocês, agradecer pela participação dessa aula, espero que tenha sido muito produtiva e aguardo vocês quando? Na Quinta-feira, nesse mesmo bate-canal. Nesse mesmo bate-canal. Já sabe até o que a professora vai falar no final? Então, muito obrigada. Beijos. Aguardo que vocês não faltem, ok? Tá bom.